Vamos ler então em Salmo 66, versículo 10, que diz assim: Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste, como se afina a prata, tu nos meteste na rede, afligiste o nosso lombo, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo, pela água, mas trouxeste nós a um lugar de abundância. Amém? Aleluia. Todos assentos, irmãos, e pode glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Irmãos, aqui nessa mensagem, como acabei de mencionar, até chegar ao lugar da vitória, a gente sabe que ocorre na nossa vida o processo para nós alcançar nossa vitória. Ocorre na nossa vida os nossos objetivos para nós chegar à nossa conquista. Ninguém chega a uma conquista, ninguém chega a um final de uma carreira sem antes passar um preparo para poder estar capacitado para poder conquistar a sua vitória. Glória a Deus. E aqui, irmãos, eu quero falar sobre o preparamento que cada um de nós, eu e você, nós, seja cristão ou não cristão, da mesma forma nós passemos fases difíceis, passemos momento difícil, mas tem a capacitação para a nossa vida, para nós poder suportar, enfrentar, para nós poder estar apto a suportar a adversidade que vem até nós. Enfim, a gente viu aqui no Salmo 66 e no versículo 10 a forma que Deus prova, corre os três processos na nossa vida, que nós temos que entender que é o preparo da nossa vida. E nós vamos aprender aqui nessa noite algo muito importante através dessa palavra. Primeiro, a luta é um dos objetivos a qual ocorre diariamente na nossa vida. Que a luta é algo que leva a nós mesmo procurar a nossa própria luta com a nossa própria mão. Por quê? Depende as escolhas, a forma que a gente vai escolher a situação para nós. Aleluia. E isto ocorre na nossa vida para nós puxar uma luta, ou nós passar uma luta. Aleluia. É um dos primeiros processos o qual nós passamos. Passar luta é algo que Deus não permite, porque muitas das vezes o homem ele acha o próprio defeito dele. No erro que o homem comete, ele passa por esse processo. Aleluia. O segundo, a prova. A prova é algo que ocorre na nossa vida para um preparo. Deus, aleluia, nos alertando, falando conosco através da prova que há de vir até nós. Deus, ele nos alerta, como se o Senhor falasse conosco, dizendo: prepara, porque tu vai passar a prova. Eu vou permitir acontecer a prova, mas Deus nos alerta. E a terceira situação para um preparo para a nossa vida é a aprovação. E a aprovação é diferente da luta, a aprovação é diferente da prova, e a aprovação é algo a qual, aleluia, Deus muitas das vezes permite estar em silêncio conosco. A aprovação é algo que muitas das vezes, em meio a tantos problemas, a tantas angústias, o Senhor, ele não escolhe
escuta muitas das vezes as nossas orações. É quando nós temos uma provação, é quando ela chega sem avisar. É algo que nós não queremos passar, mas quando nós vemos, nós já estamos envolvidos nisso. Enfim, mas o ponto principal é a prova, é um preparamento, é o que Deus dá para nós chegar ao lugar da vitória. A vitória não é alcançando sorrindo, a vitória não se alcança de qualquer maneira, de mão aberta ou de mão beijada. Não tenho a preparo para nós chegar ao lugar prometido por Deus. Aleluia! Deus permite acontecer e nos alerta a respeito da prova que Ele nos dá, que Ele nos conduz. Aleluia! A prova que Ele bota a nós para nós ser aprovado, um sinal de preparamento, um sinal de fortalecimento, um sinal que, aleluia, capacitação para uma pessoa adquirir qualquer coisa da parte do Senhor. Ele tem que ter uma capacitação para poder criar na vida dele uma experiência viva com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus coloca a prova para nós criar diante dele uma experiência. Aleluia. Muitas das vezes a prova é um sinal para nós se humilhar, para Deus poder exaltar. A prova é um sinal para nós reconhecer que nós não somos ninguém, não somos nada. Em 2 Crônica 33:11, a Bíblia vai dizer para nós que Manassés, quando ele estava no seu poder, ele se achava que podia fazer tantas coisas sobre a sua vida, se achava forte, se achava valente, se achava poderoso, e Deus permitiu na vida de Manassés os inimigos da Síria pegar ele, pendurar ele, aleluia, até ele poder se humilhar. A Bíblia diz que enquanto Manassés estava na mão dos seus inimigos, a Bíblia vai dizer que ele se humilhou, que ele se arrependeu, que ele se humilhou perante Deus, e o Senhor colocou ele novamente ao seu trono. Aleluia! O Senhor demonstrou para Manassés da seguinte maneira: aleluia, pela sua grandeza e pelo seu poder que tu tinha, tu não era nada. O que Deus permitiu, aleluia, os inimigos vinham até ele, Deus colocou ele em meia prova, como também o Senhor coloca nós em meia prova. Deus coloca nós na prova para nós passar e nós ser aprovado perante o Senhor. Deus coloca nós na prova para nós passar o processo. E nós temos que aprender que a nossa prova, em meio aos decorrer da prova, vai ocorrendo o processo da nossa vida. Aleluia. Uma prova, ela tem que ser analisada para poder passar. Ela tem que ser estudada, aprender. Aleluia. E nós reconhecemos que para nós vencer uma prova, nós temos que ter um preparo, que é o próprio Senhor que nos prepara. Aleluia. É o próprio Deus que prepara a nossa vida. É o próprio Deus que nos capacita. É o próprio Deus que nos reveste para nós passar a prova. Aleluia, é o próprio Deus que nos pega nós e manda nós apresentar na sua presença. Como diz em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Aleluia, procurar apresentar a Deus como ombreiro aprovado, que não se envergonhe de manusear a palavra de Deus.
é Deus que nos capacita, é Deus que nos faz criar na nossa vida a experiência viva com Ele, para nós poder reconhecer o processo da nossa prova. Bate palma, aleluia, dá glória a Deus, aleluia. Nós temos que reconhecer o poder de Deus para o preparo da nossa vida até nós chegar, irmãos, ao lugar da nossa vitória. Olha só o que o apóstolo Paulo ele vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Gloriamos nas tribulações, porque isso é um preparo para nós. Olha o que Paulo ainda fala: gloriamos nós nas tribulações, que produz a paciência. As tribulações levam nós a aprender a ter paciência na nossa vida, que vai produzir a paciência para nós não fazer algo conforme a nossa capacidade, para nós não se prejudicar em meio a uma situação difícil. Mas a paciência, a experiência, a paciência vai produzir a experiência, reconhecer, analisar a situação. Aleluia. E a experiência, a esperança. Que a esperança vai levar o homem a confiar, que a esperança vai levar o homem a buscar, que a confiança vai levar o homem, aleluia, a se colocar mais na presença do Senhor, olhar para cima e dizer que nada está perdido ainda, olhar para cima e determinar e dizer que há saída. Para chegar na vitória nós temos que ter, aleluia, graças a Deus, há adversidade na nossa vida para nós ser conquistadores em nome do Senhor Jesus. Irmãos, aprenda algo. Aprenda algo aqui nessa noite. Nunca vai ter exaltação na vida de uma pessoa se não tiver o inimigo, se não tiver aquele que nos humilha. Nunca vai ter exaltação se não tiver aquele que nos humilha lá embaixo. Nunca vai ter conquista se nós não passar os obstáculos da nossa vida. O que Paulo falou, aleluia, ao Filipenses, no capítulo 12 e 14, dizendo: esquecendo minhas coisas que atrás ficaram, mas avançando o que está em minha frente, rumo ao alvo que é Cristo Jesus. Ou seja, a vida do homem é conquistando, a vida do homem é adquirindo, a vida do homem é possuindo, é avançando. Não importa o que vai estar na nossa frente, o importante é que o nosso alvo, o objetivo de nós chegar é Cristo Jesus. A nossa visão é Ele, Ele que é, aleluia, a nossa visão da nossa conquista. O Senhor é a nossa conquista, é o símbolo do nosso avanço, é um símbolo para nós crer, é um símbolo para nós acreditar. No livro de Êxodo, capítulo 17, no versículo 15, Moisés edificou o altar aonde ele estava, naquele deserto, e disse: o Senhor é a minha bandeira. Conquista, aleluia, conquista, edificação. Tenho a preparo. Olha só, nos provaste tu como se nos afinaste como se afina a prata. Tu nos meteste na rede e fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo, pela água,
mas trouxeste nós a um lugar de abundância. Olha só, irmãos, aleluia, tu nos meteste na rede. A gente sabe que rede é um lugar de armadilha, ou seja, o Senhor permite nós estar numa situação difícil. Aleluia. O Senhor coloca nós em situação que nós não conseguimos dar volta. O Senhor coloca nós em situações complicadas, a qual nós não conseguimos sair. Aleluia. A gente sabe que rede é armadilha, mas quando nós confiamos no Senhor, o laço é quebrado. Quando nós confiamos no Senhor, a rede do inimigo cai por terra. E meia situação para que, aleluia, o laço venha a se quebrar-se, é nós confiar no Senhor, como disse o salmista no Salmo 124, no versículo 7, aleluia, graças a Deus, a nossa alma escapou do laço do passarinheiro, o laço quebrou-se e nós escapamos, porque o socorro está no nome do Senhor. Em meio à situação que nós se encontremos, é nós confiar no Senhor. Em meio à situação problemática da prova que nós se encontremos, em um beco sem saída, é nós confiar no Senhor, e o laço do inimigo é quebrado, é jogado por terra, e o nome do Senhor é glorificado. Bate palma da glória a Deus. Fizesse que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Deus permite a perseguição vir até a nós. Isto é um dos primeiros processos que nós adquirimos para nós alcançar uma vitória dada por Deus. Aleluia! Isso é uma das conquistas, porque quem está no caminho da conquista para conquistar as bênçãos do Senhor, algo que Deus entregou e prometeu, ele passa esse a preparo. Aleluia! A perseguição vinha até nós para tentar fazer nós se atrasar em meio a caminhada, para fazer nós entristecer em meio caminho, para fazer nós desistir daquilo que nós temos alcançando. Aleluia! Que os homens perseguissem. Agora, aí vem, aleluia, o terceiro processo. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxesse nós a um lugar de abundância. Passamos pelo fogo e pela água. A gente sabe que o processo do fogo é uma purificação. Aleluia! A gente sabe que o processo do fogo é para purificar, é para revestir, é para poder criar um poder, é para poder criar autoridade. Aleluia! O que leva à resistência de uma pessoa forte é quando ela passa pelo fogo. O fogo purifica, o fogo deixa, aleluia, aquela pessoa forte, aleluia, resistente, aleluia. No livro de Zacarias diz da seguinte maneira: e farei aleluia, no capítulo 13, versículo 9, e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e purificarei, como se purifica, e provarei, como se prova o ouro, e ela invocará o meu nome, e eu direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. É um dos prepara, é o fogo. Deus permite o fogo nos purificar, porque quando o Espírito Santo, o fogo que nos purifica, ele nos aquebranta por dentro.
Ele vai nos aquebrantando para queimar aquilo que não presta, para tirar aquilo que não presta. O fogo nos dá um poder sobrenatural, a qual nós recebemos esse renovação, esse processo do fogo para a nossa vida, para nós estar pronto para ser apto, e nós reconhecemos que Ele é o nosso Deus verdadeiro. Glória a Deus. Irmãos, o processo ainda do fogo é isto. Para que lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, para que a vossa prova da fé, muito mais precioso que o ouro que perece, é aprovado pelo fogo. A honra, o valor de uma pessoa que está passando o processo do fogo. Por mais que o fogo queima, mas a pessoa, ela dá o seu brilho, porque o ouro, para ser ouro, ele tem que passar no fogo para saber se é ouro verdadeiro. Glória a Deus. Não tem, aleluia, para saber se é ouro se não passar no fogo. O que vai demonstrar é o fogo. Queimou o ouro em cima do ouro, para saber que é ouro. O processo do ouro, depois de ser arrancado, de ser tirado, eles passam fogo em cima do ouro. Se é ouro verdadeiro, mais fogo, mas o ouro vai dar o seu brilho. Aleluia. Se é ouro verdadeiro mesmo, puro, o fogo vai queimar e o ouro vai dar o seu brilho. Mais fogo, mais brilha. E se não é ouro verdadeiro, o fogo queima, não reflete mais o brilho do ouro. E a vida do crente na fé é dessa maneira. A prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e passa pelo fogo. Porque na nossa vida, por mais que o fogo venha até nós, por mais que nós sejamos, aleluia, para dentro de uma fornalha de fogo, a glória do Senhor reflete sobre a nossa fé, reflete sobre a nossa vida. A glória de Deus resplandece em nós quando nós estamos passando o processo do fogo. Aleluia. Glória a Deus. E agora, irmãos, a água, passar pela água. A água muitas das vezes tem vários processos na Bíblia, a água, né? A água tem vários processos e nós temos que saber qual é o processo da água, a qual vem até nós o fogo e a água. A gente sabe que a água na Bíblia é a palavra. A gente sabe que a água na Bíblia também pode se tornar multidões, pessoas, como diz em Apocalipse 17, Apocalipse de número 13 também fala. Enfim, a base para nós descobrir a água, o processo da água que nós passamos na água, é lá em Mateus 14 e 26, quando Jesus se manifesta em cima do mar. Aleluia. Muitas das vezes a água é o processo que leva a nossa fé a confiar, que leva a nossa fé a crer, que leva a nossa fé, aleluia, a acreditar no milagre do Senhor. Jesus operou o milagre em meio à água, quando Jesus caminhava, até que Pedro, aleluia, mandou ir até onde estava Jesus, e Jesus mandou Pedro vir. O processo da água é isto, a fé. Quem está passando pelo processo da água, está passando o processo da fé. É passado pelo fogo, mas tem que ter fé. É passado pela fornalha de fogo, mas tem que crer. Quando Pedro desceu daquele barco e Jesus chamou a Pedro, Pedro começou a caminhar em cima da água, até estava confiante, até estava crendo, até estava tendo fé, mas a um escudo de Pedro começou a perecer. Jesus falou: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então aqui nós passamos no fogo,
aleluia, sermos purificados. Passamos na água, acrescenta a nossa fé, aleluia. Isaías 43 e versículo 2: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando passares pelo rio não te submergirão, quando passares pelo fogo, o fogo não te queimará, nem chama arderá em ti, porque nós já temos preparado para enfrentar, já temos capacidade para nós suportar, já temos pronto para nós entrar na prova e sair, e chegar a um lugar da nossa vitória preparado pelo Senhor. Bate palma, dá glória a Deus.